Olá, queridos, bom dia. Louvado seja Deus. Estamos para mais um momento da palavra do Senhor, onde vamos aprender um pouquinho na sua santa palavra aqui no livro de Naum. Naum, que tem uma profecia aqui de destruição para Nínive. E nós queremos aprender um pouquinho sobre essa visão que ele tem de Deus nesse momento de destruição, de extermínio de Nínive. Quero convidar você a ver comigo Naum 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mensagem acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga de seus adversários e guarda ira contra seus inimigos. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, Baçã e Carmelo, desfalecem e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele e as montanhas se destroem, a terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo e as suas rochas são recheadas por ele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Quero convidar você para orar comigo nesta manhã de domingo, colocando assim o nosso coração diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus Santo, Deus amado, nós te louvamos nessa manhã. Te damos graças, meu Deus, pelo teu cuidado, que o teu nome seja engrandecido nas nossas vidas e queremos aprender mais um pouquinho sobre a tua palavra. Que nesta manhã o Senhor realmente trata o nosso coração conforme o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, graças a Deus. Então, nós queremos observar aí, nesse livro de Naum, o que diz aqui, uma introdução acerca desse livro, diz o seguinte: o profeta Naum viveu na mesma época em que viveram os profetas Abacuque e Sofonias, Então, eles são ali paralelos nos seus ministérios. O livro de Naum é uma poesia sobre a queda de Nínive, a capital da Síria. Durante 150 anos, a Síria havia dominado os países do Oriente Médio, mas no ano de 612 a.C., os babilônicos conquistaram Nínive. O profeta Naum vê a queda de Nínive como castigo que Deus manda sobre um povo perseguidor e cruel. A linguagem do profeta é brilhante e, por meio de várias figuras, ele descreve a queda da grande e poderosa capital da Síria, Nínive. Então, nós estamos diante de um texto que trata de uma visão de destruição para uma determinada capital, a capital da Síria, Nínive, um povo cruel, um povo amargo. E Naum, ali, como diz a introdução aqui do seu livro, ele, igual a Abacuque, igual a Sofonias, trouxeram mensagens assim, dessa visão de destruição. Mas o que me chama a atenção aqui, até o versículo 7, porque a partir do versículo 8, ele vai tratar justamente de como vai fazer, de como vai consentir na destruição de Nínive. Até o versículo 7, ele nos ensina algumas coisas sobre uma visão, a visão de Deus. Qual a visão de Deus que ele tem, A visão do senhorio de Deus, sobre esse julgamento que Deus faz em Nínive. Quando a gente fala de julgamento,
quando Jesus vai tratar daquele julgamento em Apocalipse, é muito importante que a gente veja essas lições ou esses pequenos momentos como exemplo daquele grande julgamento que virá por meio de Jesus Cristo, né? Aquele grande julgamento que nós estamos observando em Apocalipse e aguardando a vinda do Senhor. Então, na visão de Naum aqui, Deus ele é um Deus zeloso, né? E que ele não divide a sua honra com ninguém. Uma coisa que ele deixa claro aqui no versículo 2, né? Que Deus é zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. Então, Deus ele é um Deus poderoso, ele é colocado aqui. E às vezes quando nós falamos desse Deus, desse poder, com relação a Jesus, nós achamos que por conta que Jesus morreu por nós, por conta que tudo isso aconteceu, Deus mudou, né? Deus ficou mais maleável, Deus ficou mais bonzinho, etc. Tal. Quando na verdade não. O que nos defende dessa ira, o que nos defende desse furor, o que nos defende desse Deus de guerra é o sangue de Jesus. Né? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nós não enfrentaremos a ira de Deus. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, esse Deus continua assim, continua a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a manifestação do poder gracioso dele é por meio de Jesus. Então não se engane. Jesus é o referencial, é aquele que vai nos livrar dessa ira. Mesmo Deus ser um Deus zeloso, mas ele não divide sua glória com ninguém, principalmente com você, principalmente com nós mesmos. Tem pessoas que se acham, né? Então Deus, ele fique sabendo que Deus ele não divide. Ele não divide sua glória com ninguém. Ele é um Deus vingador. Né? Como a palavra diz que ele é um Deus vingador. A Bíblia nos dá exemplo em Êxodo, no capítulo 14, o que ele fez ali com o faraó. Né? Ele é um Deus que ele realmente trata seus inimigos com grande vigor. Né? O faraó ali, no capítulo 14, versículo 21 em diante, a gente vê ali os acontecimentos, né? De Moisés abrindo ali o mar e como aconteceu com a família, ou com aquele grupo, digamos assim, com a família antes, né? A questão da morte do menino e aquele grupo que seguia Moisés com o povo, o que aconteceu com aquele povo. Nós vemos esse mesmo acontecimento com Herodes, né? A ideia ali de que em Atos, principalmente ali no versículo, capítulo 12, quando é colocado para Herodes dar uma palavra, né? Para que ele dê uma palavra, digamos assim, de exortação ao povo, uma palavra de conforto. E ele faz esse pronunciamento, só que por ser enviado, por ser mandado a ordem ser de Deus, o povo recebe como de Deus, o povo recebe aquela palavra no seu coração, tranquilidade, uma palavra sossegada. E naquele momento o povo começa a dizer, essa é uma palavra de Deus e não de homens. Aí, segundo aquele texto ali, naquele momento, né, Herodes, ele se ensoberbece e recebe aquele louvor. E a Bíblia diz que um anjo se aproximou, o feriu e ele morreu ali na frente do povo, comido de bicho. Algumas pessoas até falam, Herodes morreu comido de bicho por não dar glória a Deus. Mas na verdade não é a palavra, não foi apenas a palavra, glória a Deus. Foi não glorificar a Deus, não dar a honra, não deixar Deus receber aquela honra como devia. Pois havia sido Deus que havia ordenado ele a dar aquele pronunciamento. Então, veja que Deus, principalmente nessa visão aqui de Naum, é esse Deus zeloso que continua firme, continua forte, né? Um Deus vingador, né? Um Deus que continua firme, é um Deus tardio em se irar, como ele coloca aí, né? Versículo 3, é um Deus tardio em se irar. E a gente percebe em Gênesis, por exemplo, capítulo 6, o Senhor tardou ali na sua ira com aquele povo ali com Noé, 100 anos. Sabe o que é
ter misericórdia de um povo por 100 anos. Você passar ali e ver as pessoas e ver aquele camarada. É como hoje, né? Pouca gente que a gente conhece que tem 124 anos, 140 anos, 150 anos. Você conhece alguém com 150 anos? Então, a palavra de Deus, ela se repete nesse sentido. Quantas pessoas hoje, velhinhas, já com 80, 90 anos, né? Quantas pessoas assim já recebem, já ouvem a palavra de Deus desde que nasceram, desde a sua adolescência, mas continuam duras, continuam firmes, continuam, né, apegadas, arraigadas a, por exemplo, religião. E vendo e ouvindo as pessoas falando que tem um Jesus que salva, que vai nos dar uma nova vida, que vai nos levar para uma terra prometida. Não é a mesma coisa que Noé? As pessoas passavam, ele ali construindo, fabricando ali a arca e dizendo é porque vai acontecer um dilúvio, uma chuva muito grande, muita água, não vai ficar ninguém, exceto os que entrarem na arca. Então, a Bíblia diz que ele foi ignorado. Foi ignorado, como nós somos hoje ignorados, né? Como a igreja cristã hoje, os evangélicos, digamos assim, de vergonha, são ignorados. Quem prega o evangelho mentiroso, quem prega o que as pessoas querem ouvir, esses são bem vistos, esses se tornam milionários, esses se tornam falsos profetas, porque tem falsos ouvintes. A palavra de Deus, quando apresenta o falso profeta, é porque tem falsos ouvintes. Não é? As pessoas gostam de serem enganadas. Inclusive, essa era uma das frases mais usadas por aqueles padres que se convertiam no passado, como o padre Aníbal e outros padres que procuravam seus líderes para dizer, olha, eu estou envergonhado com a doutrina da minha igreja. E os seus líderes respondiam para eles, o povo gosta de ser enganado. Por incrível que pareça, o povo gosta de ser enganado, o povo gosta de ouvir mentira, o povo gosta de ouvir um evangelho fajuto, um evangelho que não acusa de pecado, um evangelho que aceite tudo. Esse é o evangelho que está sendo bem visto, mas não é o evangelho de Jesus, né? Naum aqui, ele apresentava esse Deus como sendo esse Deus que ele é tardio em se irar. E a gente observa que é isso mesmo. Deus é um Deus poderoso, que tem muitos meios para exercer julgamentos, como ele está aí escrito a partir do versículo 3 até o versículo 6. Deus, ele tem muitos meios. O Senhor é tardio em se irar, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Se há uma coisa que Deus não vai fazer, é inocentar o pecado, né? Quem é culpado vai receber sua culpa. Deus não inocenta o pecado de forma nenhuma, como ele jamais aqui, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Nada atinge Deus. Pense numa tempestade bem grande, pense em algo destruidor, pense em algo terrível. As nuvens, acima disso tudo, é o pó, é a poeira do pé de Deus. O que é que Naum está dizendo aqui? É que Deus não é atingido por nada, por tempestade, por coronavírus, por pandemia, por tragédias, por morte, nada atinge Deus. É por isso que o convite é maravilhoso, é para nós acreditarmos, é para nós viajarmos nessa ideia de palavra, nessa ideia de Bíblia, nessa ideia de igreja, nessa ideia de estarmos juntos, em união, unidos para o louvor da glória de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho pregado, é o Evangelho vivido, é o Evangelho visto. Não é Evangelho para afagar o nosso ego, para que continuemos pecando, para que continuemos sentindo prazer no pecado. Não. Não vamos nos desviar desse Evangelho da graça, desse Evangelho da paz. Porque Deus, ele é grande, ele é poderoso e ele tem N meios de trabalhar, de educar o seu povo, de castigar o seu povo, de castigar a humanidade. Ele tem N meios de fazer o que ele quiser. Agora, por exemplo, você acha que se ele não permitisse, se ele permitisse, por exemplo, não haveria exterminado toda a população do mundo com esse vírus? Você ainda tem dúvida que se Deus permitisse, ele não teria matado a todos, não teria exterminado do jeito que aconteceu com Noé? Foi no mundo. No mundo. Nenhum lugar ficou sem conhecimento desse vírus.
que podia matar na maior facilidade. Simples. Morre na maior facilidade. É só faltou o fôlego, em menos de 10 horas você está morto, porque o fôlego mecânico não substitui o seu fôlego natural. Então, em 10 horas, se esse fôlego não voltar, aquele fôlego mecânico não vai lhe segurar. Você vai morrer. Então, Deus, ele tem N meios, né? Deus é um Deus poderoso que tem muitos meios para exercer o seu julgamento. Assim como ele fez com Nínive, a partir do versículo 8, você vai ver ele detalhando de como vai exterminar. Sabe o que é exterminar? Uma pessoa sequer para testemunhar, para dizer, esse é descendente de Nínive. Não ficou. Uma pessoa só. Vamos deixar uma pessoa para dizer, esse aqui sobrou daquela população, daquela mega cidade. Quando a gente lembra lá, né, de quando Deus mandou o seu profeta falar ou dar sua palavra sobre Nínive, que em 40 dias viria julgamento sobre ela, a gente vê lá que Jonas, ele não quer, né? E a gente fica vendo, toma conhecimento naquele seu livro, que aquela cidade tinha 120 mil pessoas. Uma cidade grande, para o contexto da época, né? Uma cidade super desenvolvida, uma cidade de pessoas cruéis, uma cidade de pessoas que passavam por cima das outras. Então Deus, ele tem muitos meios. Nós precisamos da sua misericórdia, precisamos clamar a todo momento, porque se ele quiser, ele extermina na maior facilidade. Nós não somos nada. As nuvens são pó, são a poeira dos pés de Deus. Como nós somos fracos quando pensamos que somos alguma coisa, né? Então ele tem muitos meios para exercer julgamentos. Ele exerceu o julgamento lá no Jardim do Éden, ele exerceu o julgamento com Noé, ele exerceu um julgamento de certa forma com Faraó, ali com Moisés, ele exerceu o julgamento com Nínive e ele exercerá um julgamento com a igreja do Senhor. É o que está escrito na palavra de Deus. Então nós precisamos deixar de ser incrédulo e acreditar piamente nessa palavra. Né? Porque Deus é um Deus bondoso. Ele é bondoso para com os que confiam nele. Como ele diz aí no versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele o quê? Está assim na sua Bíblia? Se refugiam, os que neles, né, confiam. Então Deus, ele reconhece o seu filho. Ele é bondoso, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Olha, é um contraste. Agora, para os seus inimigos, é um Deus, é um fogo consumidor. Não é? Fogo consumidor. A sua palavra vai falar isso. Deus é um Deus bondoso para com os que o temem, para com os seus. Esse é o que está no versículo 7. Né? Aí eu me lembro daquele Salmo 118. Quando a gente tem ali um salmo de júbilo dos que amam a Deus. Salmo lindo. Né? Salmo 118 é um salmo de júbilo por aqueles que amam a Deus. Uns salmos, quando você vai narrando ele, quando você vai trabalhando ele no seu coração, você vai jubilando a Deus, você vai exaltando a Deus, mesmo sem querer, porque os salmos foi realmente muito bem inspirado. É um Deus fortaleza na angústia. Quando é que nós precisamos de fortaleza? É quando estamos angustiados. Então esse é o Deus. A visão de Naum aqui é que ele é esse Deus, né? Ele é esse Deus que na angústia ele vai nos surpreender. Eu me lembro dos Salmos 46, o próprio Salmos de Moisés, 90, né? Quando ele vai trazer assim uma segurança e uma paz tão grande. O próprio Salmos 90, no versículo 12, Moisés orando a Deus, ele vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É assim, Senhor, seja conosco todos os dias. Os Salmos 46, outros salmos maravilhosos, né? Vai tratar o nosso coração assim, olha, ainda que tudo pareça perdido, eu tenho um Deus cujas águas
cujas águas são tranquilas. Há um rio cujas águas são tranquilas. Eu posso passear nesse rio. Como é maravilhoso confiar nesse Deus tremendo, nesse Deus que pode todas as coisas. Nessa visão de Naum aqui, mesmo no momento de destruição, quando vinha para Nínive a profecia sobre sua destruição, que ela seria destruída, Naum apresenta esse Deus. É um Deus que conhece aqueles que confiam nele. Um Deus que conhece o nosso coração. Um Deus que trata o nosso coração. Assim como diz a palavra de Deus, né? Deus é poderoso, né? O apóstolo Paulo ali, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: eu tenho passado por muitas aflições, mas eu não me envergonho, porque eu estou bem certo de que aquele em quem tenho crido é poderoso para me guardar até o dia final. Como é bom a gente ter essa convicção com Deus. Ei, Igreja do Senhor, eu quero continuar te convidando para esta fé, para este avivamento no Senhor. Deixa Deus continuar controlando a tua vida. Seja fiel ao Senhor. Continua firme. Continua adorando. Continua exaltando. Continua bendizendo o Senhor. Aconteça o que aconteceu, o Senhor é o nosso Deus. Ei, nós passamos aí, já estamos há quase 4 meses. Na verdade, já passamos de 5 meses. Dia 19, fez 5 meses que estamos sem atividades na igreja. Mas você, em algum momento, sentiu que Deus te abandonou? Deus não nos abandona. Agora, se eu perguntar o contrário, talvez você responda. Em algum momento, você esteve sem nem pensar em Deus? Isso aconteceu, tenho certeza. Com todos nós. Em algum momento você se pegou olhando para o problema e achando ele maior do que o seu Deus. Mas eu quero terminar essa minha palavra naquela convicção desse Deus que nos dá essa visão maravilhosa de que Ele é um Deus que conhece os que nele confiam, conforme o apóstolo Paulo disse ali. Estou bem certo que Ele vai me guardar para aquele dia final. Que o Senhor nos abençoe e que a graça do Senhor nosso Deus continue conosco. Que o Senhor seja realmente o nosso referencial. À noite estaremos fazendo um check-up. Estaremos fazendo tipo um raio-x da Igreja do Senhor. Se você é a igreja, está convidado para estar conosco à noite, para fazer um raio-x do seu coração. Será que mudou alguma coisa? Nós estaremos trazendo uma palavra em Malaquias. E eu quero te convidar para estar conosco logo mais à noite. Bendito seja o Senhor. Continue tendo essa visão de Deus. Uma visão de um Deus que pode todas as coisas. Deus te abençoe. Um bom domingo. O Senhor abençoe você e sua família. E se você ainda não tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, fuja da ira de Deus. Aceite Jesus. Aceite Jesus. Ele é a paz. Ele disse: eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou e não vos a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz diferente. É uma paz que você precisa. A paz do mundo é uma paz que nós acrescentamos à nossa vida. Do jeito que ela é acrescentada, ela também sai. Mas a paz de Jesus é a paz que nós precisamos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, no nome de Jesus. Deus abençoe.